Olá, estamos aqui com mais um programa Educação. E hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, um assunto muito delicado que tem que ser discutido e tem que ser conversado. Inclusive, nós estamos retornando hoje, Diego e eu, com a psicóloga doutora Larissa Medeiros. Ela é psicóloga, mora e trabalha em Santo Antônio da Patrulha. Isso, Larissa? Isso. Larissa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar participando do nosso programa de hoje. Eu que agradeço o convite e como vocês devem perceber, eu estou um pouco... Não me acostumo muito bem com essa coisa de câmera, embora eu estou tendo que entrar nesse mundo, né? Porque tudo é online hoje, a gente precisa estar se adaptando, né, às tecnologias. Mas realmente fiquei muito feliz com o convite do Diego, da Débora, para estar aqui falando um pouquinho com vocês. E, enfim, né, que tomara que a gente consiga dar conta no tempo que a gente tem, né? Sim, sim. Larissa, eu vou começar te questionando. O porquê da data setembro amarelo? Por que o mês de setembro ficou marcado, ficou... ele é lembrado a questão do suicídio. Convencionalmente, assim, o mês de setembro em si não tem uma referência tão, assim, uma data específica, né, para a gente referenciar. O 10 de setembro seria a data que se falaria mais sobre isso, mas não, até onde eu sei não existe um motivo, assim, para ser o mês de setembro, né? A gente tem vários meses no calendário em que a gente fala de determinados temas, né? O mês que vem, Outubro Rosa, Novembro Azul e tantos outros meses coloridos, né? Que a gente acaba focando em algum tema. Se eu realmente posso estar por fora sobre algum motivo específico para a escolha do mês de setembro. Mesmo assim, eu acredito que é um tema muito importante que merecia sim esse mês, né? Independente de ser setembro ou outro, ele merecia essa atenção, porque é um tema que envolve um tabu muito grande, né? Falar sobre suicídio, né? A palavra suicídio, ela é muito difícil, né? De falar, as pessoas não querem falar sobre isso, não querem falar sobre a morte. Ninguém quer falar sobre a morte, né? E o suicídio ainda é pior, né? A gente pensar que as pessoas acabam fazendo isso. Mas é importante, porque tem muitas pessoas que precisam entender, né, e desmistificar esse problema social que a gente vive, e é tão intenso ultimamente, né? Porque as pessoas precisam de ajuda, né? E às vezes elas estão ao nosso lado e a gente não percebe, né? Então esse mês é para isso, para a gente poder conscientizar as pessoas para que aquelas que necessitem tenham ajuda, né? E o suicida, ele tem alguma característica? Tem como a gente perceber que a pessoa está entrando... Porque a depressão, nós percebemos que a pessoa, né, ela perde o gosto de viver. Né? Uhum. É um sentimento mais forte. O que tu pode nos falar? Assim, o que eu costumo falar a respeito disso, assim, né? Eu até tenho uma colinha aqui para mim. Mas o suicida, né? Na verdade, a pessoa que tem a ideação suicida, de repente ele não vai conseguir chegar ao fim, né? A morte em si, mas vai tentar, enfim. Ele sim demonstra alguns sinais, assim, né? Não são sinais gerais, assim, que todos vão ter igual, ou que aquela pessoa vai ter todos eles. Mas ela dá, sim, sinais, né? A depressão é normalmente vinculada ao suicídio, mas nem sempre a pessoa tem depressão, pode ser outro transtorno também, né? Ou, às vezes, é algo, assim, muito repentino, né? A pessoa talvez não tenha nenhum diagnóstico estabelecido, provavelmente ela tem, sim, alguma coisa, né, que acontece, né, algum problema anterior já à tentativa de suicídio, mas que talvez não foi diagnosticado, não foi percebido, não foi tratado, né? Mas alguns sinais que são bem próprios né, enfim, dessa ideia, é a falta de esperança, né? Eu costumo dizer que a base, né,
que sustenta a ideia de se suicidar, de tirar a própria vida, é a falta de esperança, né? A gente fala desesperança, né? Que é eu não conseguir olhar para frente e ver uma luz no final do túnel, né? Eu não conseguir enxergar nada que me traga algum motivo para viver, independente do que eu esteja vivendo, porque muitas vezes a gente questiona, né? A pessoa fez tal coisa, mas a vida dela nem tinha nada grave assim acontecendo, mas não é isso, né? Não são as circunstâncias muitas vezes, porque eu posso passar por uma circunstância muito difícil e ter esperança, né? Agora, eu posso talvez não estar passando por algo tão difícil aos olhos das outras pessoas e não ter esperança. E esse é o principal sinal. A pessoa que acaba não tendo esperança, ela dá alguns sinais, né? Como tu falou a respeito da depressão, esse desânimo com a vida. Então, há uma mudança em hábitos cotidianos, de alimentação, de sono, a pessoa dorme demais, a pessoa dorme de menos, ou começa, né, a ter problemas físicos, assim, de alimentação, isolamento social, né? A pessoa vai se isolando. Não é, como eu falei, não é um padrão que sempre vai acontecer essas coisas, mas sempre tem algum outro sinal, sim. Né? E depois que acontece, as pessoas costumam dizer, ai, tal pessoa falou tal coisa, né? E aí é importante a gente ir notando isso, né? O isolamento, o cansaço, né? Não só um desânimo, mas o cansaço, que tudo se refere a essa desesperança, né? Às vezes a pessoa fala, né? Traz falas assim de eu não gostaria, eu não queria mais viver, eu queria dormir, não acordar mais, eu tô cansado, né? Eu me sinto sobrecarregado, eu não aguento mais. Isso não tem uma faixa etária, não tem uma idade certa nela. Não tem. Não, e pode acontecer por qualquer coisa, né? Nós passamos, hoje está completando um mês, nós estávamos em casa, a minha família e eu, e nós fomos assaltados. Alguns homens entraram na minha casa armados, né? Armados e nos renderam. E no momento que eu vi aquela arma no meu rosto, eu bloqueei. Então, dali para frente, a minha vida, assim, aquele colorido que tinha, parece que vai, sabe? Sumiu tudo. Eu tive um momento de esquecimento. Algumas coisas, assim, eu não lembro do rosto dessas pessoas. Graças a Deus, eu não lembro. Mas eu não esqueço as armas. E eu sempre tive muito medo, eu tenho muito medo de armas. Aqui em casa a gente não tem contato com essas coisas. Né? E assim, me bateu uma tristeza, isso aconteceu num sábado à noite. Me bateu uma tristeza e isso não saía de mim. Nada me ajudava, sabe? Eu levantava, saía da cama, fazia almoço, fazia janta para os meus pais, que são idosos, porque eu sabia que eu tinha esse compromisso. Mas não aquela vontade de cozinhar, que eu particularmente eu gosto de cozinhar, eu gosto de inventar, eu gosto de incrementar as coisas. Então eu fiquei por um tempo e foi o que me afastou do programa. Eu fiquei sem os aparelhos para poder gravar, né? Sem celular, sem nada. E uma tristeza profunda. Mas o que me ajudou a sair disso foi a minha família que vivenciou a mesma situação, porém acho que elaboraram de uma outra forma. E eu simplesmente me fechei. Passei esses dias todos dentro do meu quarto, onde eu me sinto segura, onde eu me sinto protegida. Era uma sonolência, eu emagreci muito e não tinha mais ânimo, não tinha perspectiva de melhora. Mas aí entra a questão da conversa, entram os amigos, entram os familiares, né? As minhas colegas da escola Inácio de Quadros me presentearam com o celular, o que me resgatou, porque eu precisava me sentir útil.
Eu já não estava podendo enviar atividades para os meus alunos, porque eu não tinha computador, não tinha celular, não tinha como trabalhar. E aí tu vai perdendo a esperança, tu vai perdendo aquele gosto, sabe? Mas eu, graças a Deus, tenho amigos tenho familiares, né? Tenho saúde, e as pessoas me deram uma sacudida, né? Não. Inclusive, eu havia marcado com o Diego de nós fazermos o programa na semana passada e me bateu um medo de não vou conseguir, vou ser reconhecida, a pessoa que nos causou esse mal vai me ver, vai me reconhecer, sabe? Então, assim, é algo mais forte do que tu. E eu sempre fui muito alegre, muito disposta, muito agitada, sabe? Mas dessa vez, assim, eu me senti enclausurada, me senti invadida, sabe? Sentimento muito ruim, que eu acabei sentindo raiva dessas pessoas que fizeram isso. Não entendi por quê, mas tudo bem, não precisamos saber nem quem foi, nem quem, nada, nada. Nós não queremos saber isso. Eu só não quero que aconteça de novo, porque a maneira que eu elaborei isso para mim, eu não sei se foi um luto, eu não sei se foi uma depressão, mas eu sofri muito com isso. E hoje estou retornando a Débora de antigamente, aos poucos, sabe? Tentando, né, ainda meio assustada, mas a gente fica, e depressão não é brincadeira, é muito forte. E claro, né, Débora, o que aconteceu contigo, esse trauma, né, que imagina, é uma coisa muito difícil, alguém invadiu a tua, com violência, né, invadiu a tua privacidade, mexeu nas tuas coisas, ameaçou a tua vida, a tua família, então, imagina, isso também gera, né, a gente costuma falar de TECT, né, esse transtorno de estresse pós-traumático, né, não estou dizendo que é o que tu tem, não é isso, né, não estou aqui para diagnosticar nada, mas muitas vezes também, né, é difícil de lidar com um trauma específico. Às vezes não tem um acontecimento na vida da pessoa que gera algum problema, assim. Quando eu digo não tem algo pontual, né? Às vezes sim, coisinhas foram acontecendo ao longo da história, desde a infância, e aí a pessoa desenvolve algum transtorno. É comum, eu acredito muito nisso no meu trabalho, né? Mas às vezes tem algo grande, assim, algo marcante, que pode sim. A recuperação do trauma daqui a pouco também. Desculpa me interromper, mas a recuperação do trauma também é muito forte. Isso pode desenvolver um pânico ou até outras doenças também, outros transtornos mentais. Não sei se. Sim. E aí não, eu estava num ponto assim que começava a anoitecer, ainda na sexta-feira ainda sentia alguma coisa. Quando chegava na sexta-feira e começava a escurecer, me batia aquele pânico. Aí eu ia para o quarto, sabe? Pensava assim, não posso estar pensando nisso. Me batia uma angústia, sabe? Me faltava o ar e uma sensação, parece que que o teu peito vai explodir. Assim, um pânico, sabe? Horrível, horrível, horrível. E aí, de tanto os amigos, né? Os amigos, as amigas, os colegas, os vizinhos, os familiares me puxando para fora desse casulo, eu consegui, hoje consegui estar aqui. Agora há pouco eu estava pensando, será que eu vou conseguir gravar? Será que eu vou conseguir fazer? Daí eu pensei, né? Não, eu tenho que ser mais forte do que isso. Mas eu tive numa situação bem. Eu me preocupei comigo. Eu me preocupei. E faz parte, né, de um processo, assim, né, que a gente precisa também entender que aconteceu uma coisa difícil, né, e às vezes as pessoas também sofrem mais até por causa dessa questão de não ficar se reconhecendo, né, então, será que eu não vou voltar a ser mais como antes? Enfim, essas perguntas, essas dúvidas, às vezes vão ainda massacrando mais a nossa, né, a nossa vida, assim. Mas uma coisa importante que tu trouxe, Débora, e que vale também para o nosso assunto aqui de hoje, a respeito dos suicídios e Setembro Amarelo, são os fatores de proteção, né? A gente tem fatores de risco e fatores de proteção para o suicídio, né? Os fatores de risco são pessoas que talvez já tenham algum problema de abuso de substâncias, por exemplo, pessoas que vivem sozinhas, pessoas que não têm um trabalho, pessoas que não têm, né, família, não tem algo que assegure nesse mundo, assim.
né? O que seriam fatores de proteção? Seriam o maior fator de proteção é justamente as pessoas ao nosso redor, né? Nossa família, amigos. Claro, existem outras coisas, né? Trabalho em si, essa sensação que tu disse de utilidade, né? Então, eu sou útil para alguma coisa. Tantas outras maneiras de se sentir útil, não só no trabalho, mas, enfim, coisas, né, que a pessoa daqui a pouco tem envolvimento em algum projeto, em alguma igreja, em alguma coisa. Então, tudo isso são fatores de proteção. Para alguém que, por exemplo, desenvolve depressão ou algum transtorno, né, e que eventualmente vem esses pensamentos, porque é uma coisa importante, né? O pensamento, a ideação suicida não é algo que eu vou sentar e vou ficar querendo pensar aquilo. Não. Assim como a depressão, que é uma doença, né, que é uma coisa até que eu costumo falar, né, é uma doença. As pessoas têm muito esse preconceito por ser algo que a gente diz, né, mental, como se fosse feio, né, ter um problema mental, uma doença, uma emocional, assim. Mas não é. Se fosse no estômago, se fosse em qualquer outro órgão, né, em qualquer outra parte do corpo, eu ia procurar ajuda sem problema algum. Mas como é na mente, como é uma coisa que não tem muitas vezes um exame, né? Até tem hoje até a gente tem exames para detectar algumas coisas, mas a pessoa, né, ainda existe. Estamos, né, em 2020 ainda existe isso. Então tu imagina a respeito imagina a respeito do suicídio, né? Então é muito importante ter com quem falar, ter com quem se abrir, e se eu não tenho isso, né, é pior, eu fico numa situação mais difícil, mais vulnerável, né, a esses pensamentos, né? O pensamento, a gente chama na terapia, né? Eu trabalho na linha cognitivo-comportamental e também, atualmente, estou finalizando uma pós-graduação em psicologia positiva. Então, eu trabalho muito com essa questão, assim, da nossa mente, dos nossos pensamentos serem o guia da nossa vida. O que eu penso é o que vai direcionar as minhas emoções e, consequentemente, o meu comportamento. Então, só que esses pensamentos, esses que a gente trabalha na terapia, né, eles não são pensamentos planejados, são pensamentos que a gente chama automáticos. Eu não quero pensar, ele vem na minha cabeça, é uma flecha, assim, que vem na minha cabeça. E são só pensamentos negativos. Né, e muitas vezes são, né? Muitas vezes podem ser e acabam nos levando a ter comportamentos que não nos ajudam, não necessariamente suicídio, mas outras coisas mais simples, né? Que, por exemplo, autossabotagem, coisas que a gente faz, né, no dia a dia, mas a ideação suicida faz parte disso também. Então, a gente até no consultório trabalha, né, trazendo esse questionamento quando há algum indício de depressão ou de algum transtorno, algum desses sinais que eu falei antes, assim, a respeito dessa desesperança, para ver se a pessoa já teve ou não uma ideação, se teve, né, a ideação, por exemplo, pensou sobre algo, passou aquele pensamento, mas a pessoa, não, peraí, não quero pensar nisso, não é capaz, não vou fazer isso e tal, é uma coisa. Agora, a pessoa que fica, depois que tem esse primeiro impulso, esse primeiro pensamento, aquela pessoa que planeja, então eu vou planejar como fazer, e daí já se torna algo mais grave, claro, e a gente tem que sempre levar em consideração esses sinais, né? A pessoa, ela dá alguns sinais. Uma coisa importante que até ultimamente eu não tenho ouvido falar, acho que não sei se é porque a gente está tão distante assim, né, nessa pandemia e tal, mas a automutilação também é um sinal importante, né, a respeito do suicídio. Então a gente vê muito isso em adolescentes, principalmente, mas não somente, né? Então é um sinal também. Quer dizer que quem se automutila vai cometer suicídio? Não, não é uma coisa assim certa, né? Uma coisa causal. Qual será a sensação dessa automutilação? É querer se castigar, se Normalmente, a ideia é assim, pelo menos, né, o que a gente estuda e o que a gente vê na prática, né? A ideia eu prefiro sentir, é como se eu transferisse a dor para o corpo. Então, é mais
para mim é mais fácil sentir aquela dor física de alguma, né, de alguma punição física do que a que eu estou sentindo emocionalmente. Então é como se eu aquela dor fosse me aliviasse a dor emocional. É uma defesa. Então meu corpo vai focar naquilo, meu organismo vai focar na dor física para não focar no emocional. Existem extremos e tal, né, a respeito disso, pessoas que fazem absurdos com o próprio corpo para isso, mas é algo sutil, assim, como um sinal. Daqui a pouco um adolescente ou alguém da família começa a usar roupas compridas, né, não quer mostrar os braços, não quer mostrar as pernas. Exatamente, acho que é um dos primeiros lugares que eles machucam é nos braços. Eu tive uma escola em anos anteriores, que eu trabalhava com a língua portuguesa, e quando eu cheguei nessa escola para trabalhar, eu tinha uma menina que ela estava sempre um calor, logo no início do ano, sempre com as mangas, né, até os punhos escondendo até aqui as mãos. E aí começou a me chamar a atenção aquela menina, uma menina linda, cheia de vida sabe, mas ela não interagia com os colegas, ela sempre no mundinho dela. E eu comecei a me aproximar dela. Daí no início assim ela meio que recuou e tipo botou estabeleceu um limite, né, como se nós não pudéssemos, para que eu não me aproximasse. Mas acho que através das aulas, acho que através do nosso convívio, ela começou a me procurar, foi cedendo, foi mudando, e aí até que um dia ela me mostrou os braços, né? Ela não me contou o que aconteceu, eu também não questionei, mas eu entendi. E aí nós fomos começando a trabalhar, moça. Eu não sou psicóloga, sou pedagoga, e aos poucos eu fui mostrando que ela é muito importante, não só para os familiares, não somente na turma, mas ela é importante para ela, uma menina linda, saudável e tudo mais. E graças a Deus, assim, ó, eu acho que ela entendeu, eu nunca precisei questionar, né? Nunca afirmei nada, nunca questionei nada, porque não era esse o meu papel. Eu sou professora, não era a psicóloga e nem a orientadora da escola, né? E ela também, ela não quis fazer um trabalho com a orientadora, mas ela me entendia. E aí essa semana agora encontrei ela, essa semana, há um mês, mais ou menos 2, encontrei ela na rua, maravilhosa, linda, querida, veio correndo me abraçar, sabe? E aí ela me disse, prof, tu foi tão importante para mim, mas também não me disse quando, mas eu sei quando. Ela parecia sentir um receio de falar e eu limitar, ou eu, né, de repente punir, ou sei lá, chamar a mãe, porque os alunos eles têm muito medo que tu chame os responsáveis, né, e eles têm o que falar. Mas passou, né, passou, foi uma fase ruim da vida dela, eu acredito, e que passou. E nós, professores, nós temos esse papel de entender, de fazer essa leitura, né, e de tentar ajudar, né, de repente, encaminhando. Claro, a falha foi minha, assim, eu acho que foi uma falha de não ter passado, mas eu sei que a orientadora já havia tentado e ela não quis. Isso que eu ia te falar assim também, né, Débora? Nós da educação, né, nós trabalhamos diretamente com a psicologia também, porque nós trabalhamos junto com os psicólogos, né? Então, nós orientamos para a supervisão, a orientação escolar e a orientação leva para a psicologia. E muitas vezes os psicólogos vão na nossa sala, porque nós estamos convivendo com a criança até para que a gente possa dar esses sinais. Então, e entre adolescentes é tudo mudança, é tudo novo, na verdade, né? Então eles começam a ter uma nova transição, eles mudam a voz, eles mudam a maneira de se vestir, então, e nem sempre isso é lidado de uma forma normal, de uma forma tranquila, né? Até o gosto deles por, né, por outras coisas também, e por jogos e tudo mais, e eles vão se ficando dentro do quarto. Hoje em dia, muito acesso à informação, à tecnologia. Não que isso seja ruim, mas até que ponto todas essas informações que vão chegando, elas vão ser nutritivas ou vão ser vistas de uma forma positiva também. E elas vão desenvolvendo alguns interesses, né, diferenciados.
E não, e eu E na adolescência é um fato para eles é bem conflitante, né? Porque eles não sabem se são crianças, se são adultos, se são adolescentes, se são pré-adolescentes, eles estão nesse conflito de transição, E eles são né? vistos de formas diferenciadas, porque os pais veem eles de uma forma. Tem o Pedro Bandeira fez uma poesia, tipo assim, eu sou adulto, eu sou criança, se não me engano, que ele falava, né? Perguntava assim, por exemplo, poxa, para os pais eu sou criança, para algumas coisas eu sou adulto já. Eu não posso chupar bico porque eu sou grande, mas eu não posso sair sozinho na rua porque eu sou pequeno, sabe? Então essas transições, É, é. essas coisas Eles confundem É eles. uma fase complicada, né? É uma É, fase em que a pessoa está se estabelecendo, a personalidade está se estabelecendo, né? a Como identidade vocês também. disseram, é muita coisa. Hoje ainda mais ainda, né? Mas Uhum. de forma natural, assim, já é muita mudança, né? Física, ah, as emoções estão a mil, então é aquela fase também de se encaixar em um grupo. Então também é complicado, porque a gente sabe que muitas vezes na escola as pessoas são cruéis, então a é, diferença, às vezes, né, é difícil de lidar, a pessoa, aquele menino tem alguma diferença física ou alguma particularidade do jeito de ser da pessoa, enfim, e é excluída, né? A gente até tem, não sei se vocês já viram alguma coisa, eu lembro que na época eu vi faz tempo, eu morava em Guaíba, porque para quem não sabe, eu morei em Guaíba 10 anos, é e até mesmo. trabalhei aí como psicóloga na Psicovida, né? Até não sei se eles vão Sim, sim. assistir, mas um abraço para todo mundo da Psicovida. Porque foi muito legal trabalhar lá. E na época, eu lembro que foi o último ano que eu trabalhei, foi 2017, naquele ano eu vim embora. A gente fez uma conversa como essa, só que presencial, assim, e falamos porque estava muito em alta aquele jogo da baleia azul, uma coisa assim, né? Aham. Jogo, filme, não lembro o que era. E também uma coisa que, em função daquilo, eu assisti aquele seriado do Netflix, 13 Ah, não, razões por quê. Esse não conheço. também não. É que é inglês o nome, eu não vou falar inglês aqui, porque... Mas é sobre isso, é sobre adolescência, todos os conflitos da adolescência, e o enredo é que uma menina tira a vida, né? E aí já começa-se com essa notícia, e aí depois vai se desenrolando o motivo, né? As 13 razões, enfim, que ela fala. E é bem interessante, assim, ver como na escola, como nesse convívio, assim, que às vezes os pais não estão sabendo nada do que está acontecendo, que é uma fase em que muitas vezes eles realmente se afastam dos pais, É. como ali pode ser algo tão conflitante, tão difícil, né? Eu já atendi pessoas que têm traumas, assim, da adolescência, carregam isso, e como é difícil de lidar, muitas vezes, naquele momento, né? Então, por isso que a gente fala, né, desse fator de proteção, né? Tu ter com quem conversar, tu ter uma professora, como tu foi para aquela menina, né? Tu ter amigos, tu ter os teus pais serem próximos, isso é difícil na adolescência, mas é possível. Enfim, né? Claro, às vezes é necessária ajuda profissional, mas nem sempre nem sempre não, a maioria das vezes a primeira pessoa a se dar conta não vai ser o psicólogo, né? Vai ser alguém ali próximo. Alguém do meio, Então, né? alguém que É. está ao redor. Não, e isso que você estava falando também da escola, eu vejo, né? Porque eu já dei aula também para o ensino médio. E fiz estágios também com o ensino médio, com com o EJA, e são públicos diferenciados, né? O público do EJA é um, educação infantil e ensino fundamental é outro, e o ensino médio é tudo mais baderno, parece, né? Mas ao mesmo tempo eles têm mais curiosidade, eles te perguntam muito mais as coisas, eles são bem abertos até as perguntas deles. E eu vejo muitas vezes que que eles querem é orientação, mas não é porque ele senta no fundo, ou porque ele é calado, né? Ou porque é muito extrovertido, ou porque não tem grupo, mas a gente tem que estar atento a todos esses movimentos, né? Até a ida ao pátio, né? Por que ele vai sozinho pro pátio? Ou por que ele vai em grupo? Por que ele se sente deslocado quando o colega, aquele que está sempre junto, não veio? Qual é a pessoa que é importante para ele nesse convívio?
Então, porque essa pessoa seria essa que ele contaria as coisas, né, Larissa? Seria esse melhor amigo, porque todo adolescente tem o seu melhor amigo, né? Aquela pessoa que vai posar na casa, aquela pessoa que quer ficar junto, quer ficar o tempo inteiro. E se não há essas relações, também é uma forma de a gente, porque a pessoa pode ser tímida, ela pode ser, mas também esse isolamento social é importante, porque de alguma forma ou outra ela está conversando, eu acredito, ou que ela está extravagando. Mas é com quem, né? Na internet, é pessoal, tu entende? Algum momento ela vai E ter. hoje eu tenho visto, pelo menos vocês também devem, né, enquanto professores, veem isso, sim, esse movimento das pessoas, principalmente adolescente e criança, que já tem uma dificuldade maior de convívio, né, uma pessoa mais introvertida, ou talvez, não vou dizer que tenha um transtorno de fobia social, mas às vezes tem, né, focar muito nessas relações online, né, não é de todo ruim, mas tem riscos também, né, e a gente... Tem muitos, né, então, assim, os pais, né, que assistem também, poder... Acho que a gente... É difícil muitas vezes, mas buscar essa aproximação dos filhos, né? Buscar essa aproximação não é para punir, mas é para... Eu sempre digo, o adolescente, a criança, eles não precisam que tu fique em cima o tempo inteiro, né? Claro, criança pequena sim, né? Mas o adolescente principalmente. Mas eles precisam saber que tu tá ali, né? Que tu pode Sim. falar o que tu quiser, o que for preciso, porque senão eles não vão falar e aí vão às vezes falar para uma outra pessoa que não vai conseguir ajudar ou não vai dar ajuda certa, de uma forma correta, Não, e até porque, né, Larissa, geralmente, eu não sei se é uma falha do adulto, o que é, que parece que chega a uma determinada idade, se larga e deixa. Esquece por que foi conta... adolescente. Não, exatamente. Esquece que foi Eu, em adolescente. 2014, eu trabalhei, pela manhã eu trabalhava com os adolescentes, à tarde eu tinha minha turma de primeiro ano da alfabetização e à noite eu tinha os meus alunos do ensino médio no Nestor. E eles eram maravilhosos. Então, era quem é que me dava mais atenção? Quem precisava mais de mim e se mostrava mais carente assim, de afeto, de atenção, era o ensino médio. Sabe, eles, olha, vamos conversar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, porque eu sempre começo as minhas aulas, indiferente da faixa etária, eu sempre começo as minhas aulas conversando com eles, até porque nos primeiros momentos nunca chega todo mundo, até sentar, abrir o caderno, chega um atrasado, o outro, né? Então, traga um assunto mais envolvente, ou é a novela, ou é o futebol, ou é a política, algum assunto que eles gostem de falar, que eles queiram comentar. Então, já era de praxe chegarmos conversando sobre algo. E eles, olha, maravilhosos, a turma rendia, porque eu podia levar o assunto que fosse, cobrar o conteúdo que fosse, e eles estavam alinhados, e eles sabiam o que eu estava, sabe? Eles tinham mais facilidade de captar o conteúdo, de entender. Por quê? Porque a atenção, que uma das coisas que eu acho, e a Larissa acho que pode reforçar, né, que eu sei, que é a questão da conversa, né, Larissa? Não sei se eu entendi ao certo. Tu diz a conversa? O conversar. A pessoa ter com quem conversar. Né? Sim, eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que tu não precisa nem falar, dizer... mas o fato de tu ouvir, né? E tu não precisa também ser aquele super extrovertido que vai ter muitos amigos, mas tu tem que ter alguém, tu tem que ter uma pessoa com quem contar, com quem conversar, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente seres humanos são seres relacionais, a gente precisa de pessoas, né? A gente não consegue viver isolado. Então, todo esse movimento assim de se isolar muito, eu me preocupo. Claro, a pessoa consegue se relacionar pela internet, consegue. Tem alguns limites, né? Mas eu me preocupo um pouco com isso, porque é muito importante a gente ter esse calor, assim, né? Claro que hoje a gente não tá podendo ter, né? Só com as pessoas muito próximas, mas é necessário, é extremamente necessário, né? E eu tava ali antes, até hoje eu atendi uma pessoa e a gente falou sobre isso, né? Como é importante também a gente levar a sério algumas coisas, né? Porque
uma pessoa vem e nos fala daqui a pouco, ou a gente percebe um dos sinais e tal, só quer chamar atenção, né? Tá só querendo chamar atenção. Aquela frase, né, que a gente ouve, não sei se vocês já ouviram, mas eu já, cão que late não morde. Não morde, Quem avisa não vai fazer. Na verdade, não, né? Não existe uma regra. Às vezes o aviso é um pedido desesperado de socorro, porque a ideia de que a pessoa que faz isso, ou que pensa em fazer, né, tirar a própria vida, ela está 100% certa do que está fazendo, ela não é verdadeira, né? A pessoa ela tem ambivalência sobre sobre a vida e a morte, só porque às vezes, como eu olho para frente, não tenho perspectiva, não tenho esperança de nada. Se eu vou ter que viver com esse sofrimento sempre, então é melhor eu tirar a própria vida. Só que ela está ambivalente. E quando ela fala isso para alguém, de alguma forma, com algum sinal, às vezes falando mesmo, ela está pedindo ajuda. E aquela história está só chamando atenção. Eu costumo falar assim, está chamando atenção, mas pensa assim, uma pessoa que está bem, ela vai dizer que quer se matar só para chamar atenção? Não, mesmo que seja a intenção de uma pessoa carente que quer atenção, ela não está bem, porque ela precisa falar isso para ter atenção das pessoas. Então, sempre é um sinal de alerta. Talvez a pessoa nunca vai fazer, mas é muito arriscado a gente deixar assim, tá, vamos, né? Sim. Pode ser que não faça, né? E hoje a gente vê assim que não a gente, né, vocês que trabalham mais assim com essa questão da mídia, da TV, né, ali, sabem também disso, né? A gente não divulga casos de suicídio, porque costuma ser um número muito grande. Um gatilho para outras pessoas. Também. Né? Então, se eu falo que acontece, claro que às vezes acontece com pessoas famosas, daí é divulgado, né? Mas não se divulga. Então, assim, as pessoas acabam sabendo aquelas pessoas próximas que acontece, daquela cidade, daquele trabalho. E para muitos também cai no esquecimento, né, Larissa? Eu acho isso que é muito triste também, porque durante aquele ano, aquele tempo que aconteceu, fica todo mundo em choque. Há uma movimentação. Exatamente. Mas logo em seguida cai em esquecimento. A importância de estar aberto até nas conversas com o ensino médio ou com o ensino fundamental, com os relatos de casa, da família, porque assim, quando a família também, quando ela começa a pressionar, tem aquela pressão também do tipo, corta esse cabelo, tá nascendo bigode, são aqueles bullying que acontecem dentro de casa muitas vezes, né, que é tão saudável, que já vem acontecendo de gerações e gerações, já tá namorando, demora muito no chuveiro, todas essas questões que daqui a pouco o adolescente também ele vai se afastando desse ambiente familiar. Né? E que não é saudável isso. Então é importante os pais também refletirem sobre as ações que eles têm com os filhos, essas ações de cobrança. Não digo que não deve cobrar nada, não, tem que se cobrar, tem que ser responsabilidade. Mas a maneira, né? Como coloca não isso. Não ficar expondo, né? Porque fulano já está criando barulho. Não precisa, todo mundo sabe que está na idade, todos passam pela mesma fase, pelo mesmo ciclo, pelas mesmas mudanças e transformações, uns mais cedo, outros mais tarde, mas não é interessante estar fazendo isso, porque tem adolescente que não gosta, que fica muito constrangido, e nessa fase a maioria tende a se proteger, para que as pessoas não percebam essas transformações, né? É sempre difícil, né? Eu tenho um filho pequeno, e ser mãe, ser pai, é muito difícil. E daí cada fase vai se tornando um desafio, porque é sempre novo, né? Não sei, o segundo também vai ser novo, porque a criança é totalmente diferente. Então a gente sabe, né, que não é fácil. E a gente está vivendo uma mudança, assim, muito grande, muito rápida, né? Então, o que era natural, normal para mim, na minha adolescência, os adolescentes de hoje, esses dias eu estava atendendo uma adolescente e eu me senti uma idosa, assim, e daí eu disse, ela perguntou, a gente falando sobre ser fã, né, de alguma coisa, né, de algum cantor, alguma coisa assim, e eu falei do Sandy Júnior, acredita que a pessoa não sabia quem era Sandy Júnior? Eu disse, meu Deus do céu!
Eu fiquei chocada. Então, assim, é muita transformação em pouco tempo, tudo, né? Então, tudo rápido, né? A velocidade dessas transformações. Né? Então, às vezes, os pais realmente não sabem como lidar, né? Mas eu acho importante que não tem uma receita de bolo. A ideia é se manter aberto à conversa, né? Se manter aberto a ouvir. E, como o Diego disse, não é que eu vou aceitar tudo, porque a criança o adolescente vai falar e eu vou aceitar, permitir, vou deixar e fazer acontecer. Aquela ideia de ser amigo do filho não é ser o melhor amigo e não ter responsabilidade mais, né? Mas é poder ouvir, poder direcionar, poder dar limite quando for necessário, porque eles precisam disso. Por mais que não vão gostar naquele momento, não vão entender naquele momento, depois vão entender. Conforme forem crescendo, vão entender o que é melhor. E eles são cheios de curiosidades também, né? Sim. Não, e eles tendo essa aproximação. Desculpa, Diego. Não, pode falar. Tem um delay. E no momento que eles têm essa aproximação, esse diálogo com os pais, a mãe tá ali cozinhando, vai puxando o assunto e o filho vai falando, como se fosse uma coisa natural, como se estivesse comentando uma novela, um filme, um futebol, né? Procurar fazer uma caminhada junto. Tenho amigas que até já conversaram sobre a Kátia Silene e a Cláudia Figueirolas num dos programas, e aí aquela questão de tu vai no mercado, tu tá escolhendo uma batata, tu vai questionando, perguntando o que tá fazendo, tu vai comentando, né, intercalando, não ficar com aquela coisa invasiva de porque isso, porque aquilo, tu falou, tu fez, não, uma coisa mais menos formal. É uma coisa que agora me veio também, que eu acho importante a gente falar, porque sim, como a gente falou lá no começo, né, não tem faixa etária, né, o problema do suicídio, ele afeta todas as faixas etárias. É claro que criança é uma coisa mais difícil, né, mas quando o adolescente, o pré-adolescente já começa a ter um pouquinho mais de condições, também pode acontecer, né, mas as pesquisas mostram que o índice maior de suicídio está entre os homens. E isso é interessante da gente, né? A gente sempre pensa que é a mulher, né? Eu não imaginava, assim, nunca me chamou atenção esses detalhes, mas eu não imaginava que pudesse. O que a gente entende disso, assim? Quando a gente fala em depressão, né, normalmente a gente pensa mais em mulher. O problema, e eu acredito que tem muito a ver com isso, é que a depressão masculina ela é subnotificada, porque o homem ainda tem muito medo de procurar ajuda, né? De se parecer fraco, de ter um problema, né? E isso ser taxado como bobagem, frescura, essas coisas, né? Então é mais difícil um homem procurar ajuda porque tá com algum problema. Procuram, não tô dizendo que não procuram, mas é mais difícil, mulheres procuram mais. Só que entre os homens, os métodos e a fatalidade da tentativa de suicídio ela é maior. Né? A mulher ela tenta, muitas vezes não consegue, e o homem normalmente consegue. Então o índice é maior muitas vezes por causa disso. Então há um risco grande, né? Então esses sinais que a gente falou ali antes, a gente tem que ficar atento, né? Homens, eu não vou ter faixa etária aqui, mas homens, eles são, sim grupo de risco alto para o suicídio, né? Então, qualquer um desses sinais, assim, é importante a gente prestar atenção se é marido, se é irmão, se é filho, se é primo, se é a gente poder, de alguma forma, se aproximar e daqui a pouco a gente se aproximar, daqui a pouco a gente falar com alguém, né, que possa chegar mais próximo dessa pessoa. Especialista. Porque a gente vive ainda também esse tabu, né? É muito tabu que envolve a saúde mental. Então, né, o machismo também complica um pouco isso tudo. É muito grande, eu acho que essa questão do machismo é muito forte, né? Não sei se é machismo, se é afirmação, o que é, mas é muito forte. Na verdade, essa cultura, né? A cultura do homem, que o homem não chora, o homem tem que ser forte, o homem não tem problema, o homem tem que dar conta. Claro, vem mudando, né? Mas ainda é muito forte. E então, né?
acho que é importante dizer isso, né? Não importa não importa quem tu seja, né? Se estiver sentindo algo e sente necessidade de ter ajuda, não é bobagem, né? Tem alguns mitos sobre a depressão, sobre o suicídio, né? Então, a depressão como sendo algo que vai passar sozinho. Olha, pelo que eu percebo e pelo que a gente vê também, né, na literatura, a depressão ela não costuma passar sozinha. O que acontece é que aquela crise pode, né, ceder, mas a tendência é que ela vai voltar lá na frente. E então precisa de acompanhamento, né? Precisa, não vou dizer que sempre precisa de terapia ou de medicação, mas a pessoa precisa de ajuda, né? Em muitos casos de terapia e de medicação também, né? Porque a medicação é uma coisa que as pessoas muitas vezes preferem, né? Porque é aquela ideia de que eu vou tomar e vou sarar, né? Vai passar, é uma coisa mágica, assim. E sim, os sintomas passam muitas vezes, mas a causa, aquilo que está por trás, não vai passar. Né? Então, aquela ideia de que também tem isso, né? As pessoas não querem tomar remédio porque vicia, porque é ruim, porque vou ter que tomar isso pro resto da vida. Mas muitas vezes toma pro resto da vida porque não busca tratar o que está causando. Né? Então, eu fico dependente da medicação, porque se eu paro de tomar, eu começo a sentir tudo de novo, então eu não posso parar de tomar. Só que a ideia é que a medicação seja um suporte para que a pessoa possa entrar em terapia e lidar com tudo que está gerando o problema, né? O que não é fácil a gente aceitar as nossas mazelas, nossos problemas, né? Então, mas é necessário, né? Eu sei que é puxar a brasa. Sim, mas é importante, até porque nós não vivemos sozinhas, né, Larissa? Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos uns dos outros, seja família, seja amigo, seja colega ou vizinho, a gente precisa desse tipo de coisa. E tanto é que durante essa pandemia eu acredito que os casos tenham aumentado, né? Porque eu não estou muito por dentro de pesquisas nesse caso, assim, específico de suicídio, mas com certeza os casos de ansiedade, né, estão lá no teto, assim, é muita gente desenvolvendo transtorno de ansiedade, tendo crise de ansiedade, até porque, assim, são assombrosos os números, né? Assim, é muito grande, transtorno de né? ansiedade comportamental, né? Agressões também, tem tudo isso. Então, essas violências domésticas, né? Essas agressões levam a isso também, com uma fuga. É claro que a gente... Desculpa, Diego. Não, com uma fuga de escapar disso também leva. Eu olhei ali por cima os dados que no Brasil são 12 mil mortes por suicídio por ano. E no mundo chega a 1 milhão, sabe? É um número muito alto. Só que o que acontece com nós falamos não é um número divulgado, até talvez por esse medo de que as pessoas vão fazer daqui a pouco, né? Ou em vez de conversar abertamente sobre isso de uma forma tão clara e deixando bem claro que não é o caminho, né? Que existe ajuda, que pode procurar um auxílio. A Larissa, como psicóloga também, e amigos como psiquiatra, ainda é taxado como psicólogo e psiquiatra é para louco, né? Não é a psicóloga, psiquiatra é para louco. Se vai é porque tem problema. A mãe levou a criança, tá com problema. Então, com problema. Sim, há uma resistência, né? Há uma resistência por parte da sociedade, na verdade, porque a sociedade é tão bom ir no psicólogo, é tão bom. Não sei se porque nós somos professores. A terapia é muito. Tu poder falar, tu poder extravasar, né? E é bom ser ouvido, é bom. Eu gosto muito dessa. Diego, tuas considerações finais, por favor. Não, só relembrando, né, claro que nós trouxemos que a história mesmo do suicídio, né, porque que ele, não sei o porquê que ele foi para setembro, eu sei pela cor amarelo, né, por causa que era um menino chamado Mike Emil, que ele era muito, era uma boa pessoa, ele era muito extrovertido, tudo, muito habilidoso também, e com a engenharia, com a mecânica, e ele recuperou um carro antigo, e esse carro era amarelo. E aos 17 anos ele cometeu suicídio,
né? Então, todos os amigos dele foi algo assim, em 1994, lá nos Estados Unidos, começou esse movimento. Então, eles fizeram umas cartinhas e colocaram no velório, assim, até anotei, se precisar, peça ajuda. E tinha as fitinhas amarelas. Então, essas fitinhas amarelas começou esse movimento, começou a simbolizar. E depois, em 2010, a OMS, ela colocou isso como o dia 10 de setembro como o dia mundial, né, ao combate ao suicídio. E o Brasil foi em 2015 que adotou o Setembro Amarelo, em 2015, mas foi ficando tudo ali. Mas, assim, considerações finais, eu adoro, na verdade, conversar sobre esses temas, né? A Larissa também. Adoro conversar. Eu acho que, assim, nós temos que ter a mente mais aberta, porque todos nós passamos já por algum momento difícil, alguma dificuldade, ou nós já conhecemos alguém perto, próximo de nós, que cometeu o suicídio. O pai do fulano, amigo do ciclano, né, na escola, daqui a pouco, nós conhecemos. Então não pode ser um tabu e nem tem que olhar feio para aquela pessoa que realizou esse ato. Mas vamos pegar e vamos conversar sobre isso. A vida é tão importante. A vida é tão linda, né? Hoje eu olhando televisão, a menina falou assim, ela assim, eu nasci acreditando que é uma frase, né? Não sei de quem também, mas eu vi que ela falou, acreditando que tem duas vidas. A gente só começa a viver a segunda quando a gente se dá conta que só tem uma. Entendeu? Então, assim, então tu vai vivendo tranquilo, mas quando tu se dá conta que tu só tem uma vida e que é tão importante essa vida, ela falou, é quando tu já passou da primeira, tu já está na tua segunda vida. Então, quando tu começou esse processo de entendimento da importância dela. E é importante isso, é importante a gente valorizar a vida, é importante a gente valorizar esse sopro que nós temos, né? Esse ar, e não pode ser retirado assim. Ele não pode, então nós temos que conversar, nós temos que pedir ajuda, não é feio pedir ajuda, né? O feio é a gente não pedir ajuda. Eu acho que é isso. E eu acho que nós temos que ensinar isso desde as nossas crianças, para as nossas famílias, para os nossos adolescentes e os nossos idosos também, porque como a Larissa falou, daqui a pouco, e como você disse, né, Débora, não está se sentindo útil, não se sente útil mais, o idoso, muitas vezes tira a própria vida, porque não vai conseguir viver com aquele Eles vão se trabalho. fechando, E eu ainda bato uma tecla que a gente não falou aqui, que não sei se é uma questão política, mas muitas vezes a nossa saúde, né, a saúde pública, ela não te dá o suporte necessário para aquele momento, né? Eu já conheci pessoas que estão em crise, estão sem o medicamento, elas estão precisando e elas vão até a rede de saúde e eles marcam uma consulta para ela. Perfeito, né? Se a gente for pensar assim, bah, coisa boa. Só que, e quem sabe não é aquele momento que ela precisa daquele atendimento. exatamente. E a Entende? consulta marcada, sabe-se Deus para quando, né? E é tão, assim, é melindroso, na verdade. Tu fica assim pensando, nossa, que a pessoa voltar para casa, vá saber o que passou na cabeça dela, vai saber qual o distúrbio que ela está tendo naquele momento, mas que bom Vai que saber tem. se tem alguém por ela, se tem alguém esperando por ela, se não tem, se tá... Exatamente. Então acho que quanto à saúde pública nós temos que refletir sobre isso também, né? Pensar sobre essa forma de atendimento, como ela é feita, né? E oferecer também mais serviços daqui a pouco até de terapêuticos dentro da saúde pública, que a gente sabe que tem uma dificuldade maior, como a Larissa disse, a É Larissa muito trabalha, limitado, né? é mais É limitado. limitado. Nós trabalhamos com psicólogas na escola, mas daqui a pouco o número não consegue lidar com toda a demanda, né? Mas ela atende a escola, mas eu não sei como é que está na questão da saúde mental. Então, não sei, mas temos que oferecer mais esse serviço. Eu acredito. E quando estamos bem, quando a mente está bem, está tudo bem. Tudo bem, tudo flui, né? E as palavras têm poder, né? Eu acredito tudo nisso. E a gente profetiza as coisas boas, então a gente vai indo. E é importante esse bem-estar com nós e com os outros e com o ambiente que a gente está também, né? É verdade. E para nós também, que não temos esses problemas, como é bom quando tu pergunta para alguém, né? E até quero
quero dizer aqui que é muito importante tu, às vezes, mandar uma mensagem para um amigo, para o vizinho, dá um bom dia, dá um sorriso, pergunta como é que tá, tu tá bem? Ai, que bom te ver, que bom te encontrar. Isso faz um bem para quem recebe, né? É tão bom de tu ouvir isso, porque eu particularmente, eu adoro quando eu passo pela rua os meus alunos, meus ex-alunos, os alunos, o pai do aluno, o tio do aluno, a mãe do aluno, passam, ai, como é que tu tá, professora? Sabe? Ai, que tempo, te reconhecem e te veem, isso faz um bem pra gente. Aí tu imagina pro outro, né? Um sorriso, porque é de graça, né? Não custa nada. Agora a gente não vê quem está sorrindo, porque estamos de máscara. Os olhos sorriem, né? Os olhos sorriem. Os olhos. Larissa, onde nós podemos te encontrar, Larissa? O público que está te assistindo, pessoal aí de Santo Antônio da Patrulha, onde pode te encontrar? Então, eu atendo em Santo Antônio da Patrulha, em Osório, e também atendo online agora, em função de tudo isso, eu iniciei esse atendimento online também. Eu acho que eu vou dar o meu Instagram, que lá deixa teu contato para nós. Que lá tem o meu contato, né, pessoal, enfim, pode para agendar, pode entrar em contato comigo para fazer a agenda, né, o agendamento. O Instagram é Larissa, psicóloga Larissa de Medeiros. Eu vou conferir aqui, porque eu tô... E Larissa, agora aproveitando, né, a oportunidade da Débora, que dica tu dá pro pessoal de casa? Dois tipos de dicas, um para que eles fiquem atentos, né, a esses sinais, e outros sobre a vida, a importância da vida também. O que tu diria, as duas dicas que tu dá para eles? Acho que é importante, né, a gente, como eu falei antes, estar aberto, assim, né, e às vezes é difícil na correria do dia a dia a gente a gente ter tempo para isso, né, a gente às vezes não tem tempo nem para cuidar da gente mesmo, mas é justamente trabalhar isso, né, hoje a gente fala muito em mindfulness, em atenção plena, e é a gente poder viver isso que tu falou antes, né, de viver a segunda vida, né, porque entendendo que a gente só tem uma, né, é justamente isso, é eu viver cada dia experimentando aquele dia de forma mais completa possível, como se fosse o último, né, se eu consigo fazer isso, eu consigo olhar para as pessoas ao meu redor com mais atenção também. Eu acho que a dica em relação aos sinais é eu poder estar atento. Se tem alguma coisa que eu estou achando estranho, que mudou no comportamento, ou aquela pessoa, né, daqui a pouco não é nada, mas eu vou conversar com ela, vou questionar isso, não no sentido de cobrança, mas no sentido de, tô aqui para te ajudar, estou disponível para conversar. Às vezes, como a Débora falou, um sorriso, uma mensagem, um abraço não dá agora, né? Mas, enfim, alguma forma de demonstrar que estamos aqui, né? Estamos disponíveis. Em relação à valorização da vida, né? Na psicologia positiva, a gente trabalha muito isso, né? Os pontos positivos, né, da pessoa, aquilo que é vida naquela pessoa. Então, às vezes a gente está num momento mais difícil, e agora falando para cada um de nós, assim, a gente está porque a gente tem uma tendência como ser humano a focar nas coisas negativas. É uma coisa que é quase que faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Eu preciso ver o que é perigoso para me defender, né? Então, mudar esse viés. A gente acha que não, mas a gente tem poder de escolher como a gente vai olhar, né? Os nossos olhos são a nossa janela, né? Então, eu escolher como eu vou olhar. Eu vou olhar para as coisas de forma negativa ou eu vou olhar de forma positiva? Então, eu vou olhar para mim mesmo, né, de forma positiva ou de forma negativa, para as minhas habilidades, para os meus talentos, para as minhas qualidades, para aquilo que eu já conquistei até aqui, porque muitas vezes isso tudo some e eu foco só no que não é bom. E aí, cada vez mais eu vou me afundando, né? E eu acho que isso, né, a gente poder valorizar também aquilo que às vezes não... muitas pessoas passam a vida esperando um grande acontecimento, né, para se sentirem bem, mas a beleza da vida está nos detalhes. Então a gente poder ver os detalhes do dia a dia com toda a beleza que eles têm, né. Só para reforçar uma coisa que o Diego falou, né, acho que a Débora falou também a respeito do atendimento, né, de a gente talvez por uma questão de saúde pública e todas essas dificuldades, né, que a gente vive, enfim, tem um número, né, que é do Centro de Valorização da Vida, que é o 188, que é um número que quem
estiver passando por alguma dificuldade nesse sentido, pode entrar em contato. Tá? É 188. É verdade. Né, tem esse número que vai ter voluntários que vão de forma gratuita atender a pessoa e poder ser essa escuta, talvez, que a pessoa não teve em outro ambiente, em outro local. Mesmo que seja... É interessante, né? Todos têm acesso, né? Isso. Gente, que programa maravilhoso. Muito obrigada, Larissa. Diego, mais uma vez. Diego, muito obrigada. Diego, sabe que tu mora no meu coração. Nós Diego. agradecemos. Olha, assim, foi uma peça fundamental, sabe disso. Eu quero dar os parabéns ao outro grande amigo meu que está de aniversário hoje, Dr. João Colares. Um beijo. Hoje está entrando a primavera, então assim, ó, é um mês de cores, flores, né, amores. Então vamos viver a vida, vamos viver tudo que há para viver, né? Aproveitar o máximo e estender a mão para quem está do nosso lado. E às vezes não está do nosso lado e a gente está sentindo, está percebendo que a pessoa está precisando. Vamos estender a mão, acolher essa pessoa, trazê-la de volta para a vida, mostrar que ela é útil e que ela é muito importante para nós. Eu quero agradecer a todos que estão comigo, deixar um abraço especial às pessoas que me ligaram, que me procuraram, que nos deram todo o apoio, porque o que a gente precisa de amigos, né? A gente não é nada sem os amigos. A todos os meus amigos, aos vizinhos, né? A todos que nos estenderam a mão e, de uma forma ou outra, nos ampararam. Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. A clínica do Dr. Walter Macedo Júnior implantou o que há de mais moderno na odontologia para que seus pacientes possam planejar o seu tratamento em diversas especialidades, como implantodontia, odontologia estética e ortodontia. Os procedimentos são mais rápidos e resultados fantásticos com os sistemas digitais. A clínica Dr. Walter conta também com um laboratório próprio, equipamentos de última geração e avançadas técnicas odontológicas. Visite o nosso site e conheça a tecnologia que adotamos.